Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós vamos ler do versículo 12, melhor dizendo, até o versículo 40. Salmo de número 37, versículo 12 ao versículo 40. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos lerão os versículos ímpares. Salmo 37, versículo 12 ao 40, que nos diz assim a palavra do Senhor: Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Os ímpios arrancam da espada e distende o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada.
O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, vamos dar continuidade e, com a graça de Deus, concluirmos a meditação que nós iniciamos quarta-feira passada no Salmo de número 37, que nós demos assim o título, deste salmo como a felicidade temporária do ímpio. Nós vimos, amados irmãos, que muitas vezes fazemos sempre uma pergunta: por que os justos sofrem enquanto os ímpios parecem prosperar? E nós vimos, amados irmãos, e falamos aqui, meditamos quarta-feira, que nós iríamos dividir este salmo em 3 partes, E nós vimos a primeira parte domingo passado, ou melhor, quarta-feira passada, que o Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança. Como nós vimos do versículo 1 ao versículo 11, o salmista diz para nós não nos indignarmos com a aparente prosperidade do ímpio. Nós vimos também que nós não devemos invejar os ímpios, nós não devemos nos irritar com a aparente prosperidade dos ímpios, e nós não devemos nos impacientarmos por causa da aparente prosperidade dos ímpios. Porque nós vimos também que Davi, aqui neste salmo, ele mostra que os ímpios ou os perversos, eles são temporários, porque em breve tempo eles serão exterminados. E Davi aqui, nós vimos do versículo 3 até o versículo 7, e ao versículo 10 e o versículo 11, nos instruindo a confiarmos cada vez mais em Deus. E nós vimos 4 verdades, 4 instruções que Davi nos mostra aqui neste salmo. Nós vimos a semana passada, que foi a primeira delas, no versículo 3, que nós devemos continuar confiando no Senhor. No versículo 4, nós vimos também que nós devemos nos agradar do Senhor. Em terceira instrução, no versículo 5, nós devemos entregar totalmente o nosso caminho ao Senhor. E a quarta e última instrução, no versículo 7, nós descansarmos no Senhor. Ou seja, do versículo 1 ao versículo 11, nós vimos que o salmista nos mostra que o Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança. O Senhor não falha. Embora que pareça que o ímpio está prosperando e o justo está sofrendo, mas o Senhor está com o justo, enquanto que o ímpio, a sua aparente prosperidade, ele vai ser exterminado. Os seus dias estão contados. Então, nós veremos aqui as 2 últimas partes deste salmo, que do versículo 12 ao versículo 31, nós veremos que o Senhor conhece a luta de cada um de nós e Ele nos abençoa em meio a todas as nossas lutas. E do versículo 32 ao versículo 40, nós veremos que o Senhor vem para julgar todos os homens, Então nós veremos agora a segunda parte deste Salmo 37. O Senhor conhece a nossa luta e nos abençoa em todo o meio da luta que nós temos como filhos e filhas de Deus. Irmãos, irmãs, se há uma verdade que a Bíblia nos mostra, é que Deus conhece a luta entre ímpios e justos. O ímpio conspira contra o justo. Veja aí o versículo 12, o que é que diz? Podem deixar o Salmo 37 aberto, viu?
Nós vamos ver versículo por versículo. Veja o que é que diz o versículo 12: trama o ímpio contra o justo, e contra ele o que é que faz? Ringe os dentes. Ou seja, o ímpio conspira contra o justo. E a ideia aqui, amados, de ranger os dentes é de maquinar o mal com toda fúria e com todo o ódio. E isso, amados irmãos, Jesus ensinou lá em João 15, versículo 18 ao 27, já nos advertiu o ódio e a perseguição do ímpio pelo fato de estarmos ligados a Jesus Cristo. Jesus disse que se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se me odiaram, odiarão também a vós. Amados irmãos, eu acho maravilhoso o ensinamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca ocultou nada. Jesus Cristo foi muito breve, muito claro. Ele está dizendo aqui para os seus discípulos o seguinte: olha, se o mundo ímpio que está aí, o sistema que está no mundo, os homens que estão no meio desse sistema, se odiaram a mim, odiarão também a vocês. Não pode ser diferente. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Mas, amados irmãos, é maravilhoso, né? Também que, como quando o salmista diz aqui, trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes, Deus encara isso com um sorriso. Versículo 13, veja o que é que diz: ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar-se aproximando o seu dia. Olha, o ímpio está tramando, conspirando contra o justo todos os dias, e Deus começa a rir do que os ímpios estão fazendo com os justos. Por quê? Porque o dia dos ímpios está se aproximando. Vai ser ruína. Os ímpios continuam atacando os justos. Veja o que é que diz aí o versículo 14: os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Amados irmãos, eu nunca tinha observado, já li várias vezes esse salmo, mas estava estudando minuciosamente cada versículo. O verbo aqui, abater, refere-se a matar um animal para ser comido. Aí vem a palavra abatedouro. A ideia é de um açougueiro que mata um boi para se alimentar. Assim é o ímpio. Ele arranca a sua espada, distende para abater o pobre e o necessitado e para matar os que trilham no reto caminho. É interessante, né? Aqueles que estão no reto caminho, o ímpio, a vontade dele, sabe o que é? É abater ele, é matar ele, fazer como se faz com um boi, esquartejá-lo todinho. Mas Deus faz com que as armas dos ímpios se voltem contra eles próprios. Veja o que é que diz aí o versículo 15: a sua espada, porém, a espada que ele pega para bater o pobre, o necessitado e o que anda no reto caminho,
Olha o que é que diz: a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Irmãos, Deus é um Deus justo. O Senhor dos exércitos, Ele está e continuará sempre defendendo o seu povo. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele acaba com essa guerra, destruindo os nossos adversários. Vale a pena, amados, continuarmos confiando no Senhor. O Senhor conhece a luta cristã. Como diz aqui, nós que procuramos trilhar sempre o caminho da justiça, os ímpios se levantam ou tentam nos abater como abate um boi, mas o Senhor faz com que a espada do ímpio se volte para ele próprio, porque o próprio Senhor é quem batalha por nós. Veja os filhos de Corá aí no Salmo 46, o que é que diz. Não desmarca aí o Salmo 37, depois nós voltaremos para ele. Abram aí, Salmo 46, é um salmo bastante conhecido. Versículo 7 ao versículo 11. Veja o que é que o salmista diz. Salmo 46. O Senhor dos exércitos está com quem? Conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins no mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Olha que palavra confortadora aí, quando os ímpios vier ou tentar nos abater: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavras consoladoras, amados irmãos. Quanto mais o justo busca viver no caminho da justiça, da retidão, o mundo, o sistema, as pessoas que estão envolvidas nesse sistema mundano, ímpio neste mundo, vai se levantar contra os filhos e as filhas de Deus. Seremos perseguidos, como nós já estudamos várias vezes. Mas uma certeza nós temos que ter, amados irmãos, mesmo essas autoridades que estão aí no mundo, governos, nações, o mundo está um caos, nós não devemos temer as guerras que possam surgir contra o povo de Deus, porque o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele está conosco. Ele quebra o arco, Ele vai adiante, Ele vence por nós. Isso é uma palavra de conforto, porque Deus é quem sustenta os justos, quebra ou estilhaça a força dos ímpios. Olha o que é que diz aí, versículo 16 ao versículo 18 do Salmo, não é? 37. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão o quê? Quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Isso é maravilhoso. Deus sustenta os justos, Deus vê a luta dos justos, mas Ele quebra, estilhaça a força dos ímpios. E aqui é maravilhoso, amados irmãos, versículo 17: pois os braços dos ímpios serão quebrados, não poderão mais tentar investidas contra o povo de Deus, porque o Senhor é quem vai quebrar os braços dele.
Mas os justos, o Senhor os sustém, continuam firmes, firmados na rocha. O Senhor conhece os dias dos íntegros, mostrando-nos que o quê? O Senhor conhece a nossa luta. E o verbo aqui conhecer descreve um conhecimento além do saber, indicando que Deus, Ele está envolvido conosco diariamente, suprindo todas as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam espirituais. Deus conhece as nossas necessidades, Ele está envolvido com o seu povo, jamais Ele desamparará o justo. Por isso, há um texto fantástico e maravilhoso que Paulo fala lá em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo o seu poder, a sua graça, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus conhece a nossa luta, Ele está envolvido conosco diariamente, suprindo as nossas necessidades. Embora o ímpio trame contra o justo, mas Deus o defende, Deus luta. A guerra é do Senhor. E além disso, amados irmãos, no versículo 19 e o versículo 20, além de Deus nos defender, diz que o quê? Os ímpios desaparecerão como fumaça, mas os justos permanecerão abençoados eternamente. Versículo 19 e o versículo 20. Veja o que é que diz: não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão, se referindo aos justos. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Serão aniquilados. Não teremos mais lembrança deles. Irmãos, além do Senhor conhecer as nossas lutas, está envolvido dia após dia com a vida do seu povo, com os justos, o Senhor também, Ele, em meio a todas as lutas, Ele continua abençoando o seu povo. E que bênçãos são essas? Nós veremos a bênção da provisão, a bênção da proteção, a bênção do amparo e a bênção da perseverança. Veremos primeiro que Deus continua derramando bênçãos especiais, mesmo em meio à perseguição que o ímpio trama contra o justo. Deus está envolvido na nossa luta, Ele nos protege, Ele nos defende, Ele vence a guerra por nós, e Deus continua derramando bênçãos especiais sobre o seu povo. A primeira bênção, a bênção da provisão, está aí no versículo 21 e o versículo 22. Vejam só: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. Então, a primeira bênção é a bênção da provisão. Os ímpios são caloteiros, pois não pagam o que deve, mas os justos têm abundância para si e ainda ajuda as outras pessoas, porque Deus abençoa o justo, providenciando
tudo para que ele continue trilhando no caminho da justiça. Que coisa maravilhosa! Isso é fé em Deus, amados. E nós podemos ver, amados, esta palavra aqui, quando nós obedecemos, quando nós continuamos trilhando no caminho da justiça, praticando o que é agradável a Deus, Deus providencia, seja em meio a qualquer crise, tudo para o justo. Enquanto o ímpio está dando calote, a sua aparente prosperidade aí, por isso que no início do salmo lá, ele diz: não te indignes, não invejes, porque o ímpio prospera em seus caminhos, porque são caloteiros, não pagam, mas o justo não, está trilhando ali, andando, perseverando no caminho da justiça. Deus abençoa ele, providencia tudo quanto para a sua vida, quer seja física, quer seja espiritual, e ainda Deus dá sobrando a ele, para que ele ajude aqueles que estão precisando. Isso é fé, isso é perseverança, isso é confiança no Senhor, em meio a toda e qualquer luta. Essa é a primeira bênção, a bênção da provisão, que Deus continua derramando, mesmo em meio à luta cristã em que enfrentaremos ou estamos enfrentando. Deus abençoa de forma especial com a bênção da provisão, mas também a bênção da proteção dada por Deus aos seus filhos e às suas filhas. Versículo 23 e o versículo 24. Veja o que é que diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus firma, amados, os passos do crente, e se ele cair, não vai ficar prostrado. Deus pegará a sua mão e o levantará. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É aquela quando o crente tropeça, Deus diz: se levante, porque dentro da vida do cristão há uma nova natureza, que quando ele ou ela cai ou tropeça, o Espírito Santo condena aquela ação má e fala ao coração do crente. Ele se arrepende profundamente, ele confessa e deixa aquela prática pecaminosa que ele, talvez por não vigiar, caiu e tropeçou. O Senhor o levanta. Jesus diz: as suas ovelhas têm a vida eterna e jamais perecerão. Elas estão na mão do Pai, e de lá ninguém pode tirá-la. Se está na mão do Pai, se ele cair ou ela cair, Deus a levantará, porque é ovelha de Jesus, é ovelha do Senhor que está nos céus. Ele levantará, não ficará prostrado. Então, o crente, o justo, recebe a bênção da provisão, a bênção da proteção, mas também a bênção do amparo. Versículo 25 e o versículo 26. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Deus, Ele é fiel em suprir as necessidades dos crentes em todas as fases da sua vida.
Davi aqui, como eu falei a semana passada, ele já estava velho ao escrever este salmo. E as experiências que Davi teve em toda a sua vida, ele chega a dizer que foi moço e já agora é velho. Porém, jamais ele viu um justo desamparado, nem a descendência do justo vi mendigar o pão. Porque Deus, Ele sempre suprirá as necessidades dos justos em todas as fases das suas vidas. E o que é isso? O amparo de Deus sobre a vida e a descendência do justo. Vale a pena, amados, perseverar. Vale a pena ser perseguido. Vale a pena ser caluniado. Como disse Pedro, se eu sofrer é como um cristão, glorifique ao nome de Deus, pois sobre vós repousa o Espírito da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sofrer como um cristão, porque está vivendo, praticando a justiça de Deus. Mas a quarta e última bênção que Deus derrama sobre a vida do justo, mesmo em meio às lutas, é a bênção da perseverança. Versículo 27 e o versículo 29. Veja só, Davi já velho, a experiência de Davi: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Deus preserva os crentes espiritualmente, guardando-os de tropeços, capacitando-os para a obediência. Por isso, Ele opera em nós, como disse o apóstolo Paulo, o querer e o realizar. E isso, amados irmãos, é uma marca de que nós somos novas criaturas. Veja o que é que diz aí o versículo 31. No coração deles, ou seja, no coração, tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. E a promessa de Deus está lá no livro dos Hebreus, é que Deus, para os seus, para a sua descendência, para aqueles que Deus chamar, Deus retirará o coração de pedra e colocará as suas leis nas suas mentes e nos seus corações. No coração tem ele a lei do seu Deus, seus passos não vacilarão. Isso se concretiza na regeneração, conforme as promessas contidas na nova aliança. Hebreus 8, versículo 9 ao versículo 12, que Deus nos regenera pelo poder e pelo lavar regenerador do Espírito Santo, através da sua palavra, e nas nossas mentes, nos nossos corações, está a lei de Deus. Por isso, eles não vacilarão. Então, amados, essa segunda parte deste Salmo 37, nós vimos que o Senhor conhece a nossa luta, e em meio a toda a nossa luta cristã, Ele continua derramando bênçãos espirituais e nunca desampara o justo. O ímpio pode tramar o que for contra o justo,
mas o Senhor, Ele entrará em nossa defesa. O Senhor batalhará, o Senhor pelejará pelo seu povo. Isso é maravilhoso. E isso nós podemos ver. Quantos, amados, livramentos invisíveis que Deus nos concede. Muitas vezes Deus permite os livramentos visíveis para que nós o glorifiquemos, mas nós paramos para pensar quantos livramentos, quantas batalhas invisíveis Deus está lutando por nós que somos o seu povo. E que Deus não permite que chegue à minha vida e à sua. Quantos ímpios tramam contra a nossa vida e nós não sabemos. Às vezes pode ser pessoas nossas, próximas, que estão bem ao nosso lado, tramando contra nós, mas o Senhor está agindo em nosso favor. Como nós vimos, o ímpio pode tramar contra o justo, mas o Senhor, se ele puxar a espada para tentar abater o ímpio, ou melhor, o justo, Deus vai quebrar os braços dele. Isso é maravilhoso, isso é confiança, isso é fé. E ninguém melhor do que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, e nos trazer estas verdades para as nossas vidas, em dias tão difíceis, em dias tão maus que estamos vivendo. Às vezes o inimigo está tão próximo de nós, mas nós não sabemos, nós não conhecemos o que passa na mente deles. Apenas porque nós buscamos viver no caminho da justiça. Então, amados, fica aqui essa segunda aplicação, essa segunda verdade. Aprendemos que há uma luta entre ímpios e justos. Aprendemos também que o Senhor dos Exércitos está e continuará sempre com o seu povo. E aprendemos também que Deus preserva o crente espiritualmente para que persevere no caminho da justiça. E a terceira e última parte deste salmo, do versículo 32 ao 40, vai mostrar ou destacar o julgamento de Deus sobre todos. Deus, Ele é o juiz de toda a terra. E aqui nesses versículos nós poderemos ver três verdades acerca deste julgamento de Deus. Primeiro, uma certeza. Segundo, os ímpios serão exterminados. E os resultados contrastantes da vida do reto, daquele que anda em retidão, e do ímpio. Então veremos em primeiro lugar uma certeza, como a Bíblia nos mostra, que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi o que Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas também aqui o Salmo 37, o versículo 32 e 33 nos diz isso. Veja aí o que é que diz: o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. O Senhor livra os ataques contra os justos aqui na terra e também nos livrará no dia do julgamento eterno. Como eu falei,
Paulo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há, mas há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqui, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, já proferiu essas palavras. Versículo 33: mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, ou seja, nas mãos dos ímpios, nem o condenará quando ele for julgado. Livramento aqui na caminhada cristã, e quando for julgado, no dia do julgamento, Deus não o condenará, porque Cristo morreu para salvar aqueles que andam no caminho da justiça. É maravilhoso. Por isso, Davi, no versículo 34, você está passando dificuldades? Saibam de uma coisa, que não vai ser para sempre a perseguição do ímpio. Deus não vai deixar o justo todo o tempo sofrendo a mercê os ataques dos ímpios. Versículo 34, olha o que é que diz: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Continuem seguindo o seu caminho, o caminho proposto por Deus para as nossas vidas. E Jesus é o caminho que devemos seguir. Ele vai adiante de nós. Ele nos mostra todos os dias por onde devemos seguir, aonde devemos colocar os nossos pés, e aí vai. Uma certeza que nós já podemos ter, nós que buscamos viver no caminho da justiça. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É Deus que promete na sua palavra. Mas em segundo lugar, é que os ímpios, no dia do julgamento, eles serão exterminados. Veja o que é que diz aí o versículo 35 e o versículo 36. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Então, os ímpios serão exterminados. Eles não terão êxito, nem um futuro próspero. Eles desaparecerão para sempre. Ele diz, o salmista aqui, Davi: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era uma árvore exuberante e bonita. Mas chega um dia também que ela cai, morre e ela desaparece. Assim são os ímpios. Embora aparentemente estejam bonitos, belos, eles cairão, eles morrerão e eles desaparecerão. Então, amados, mas aqui no versículo ainda 37 ao 40, há os resultados contrastantes da vida do reto ou do justo e do ímpio nos versos finais aqui deste salmo. Os ímpios serão destruídos e sua descendência exterminada, enquanto os crentes terão um futuro eterno cheio de bênçãos. Veja o final dos ímpios e veja o final dos justos. Primeiro, o final dos ímpios.
versículo 37 e o 38. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas o crente vai ter um futuro eterno de bênçãos. Versículo 39 e o 40. Vem do Senhor a salvação de quem? Dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Olha o que o Senhor faz. O Senhor os ajuda e o Senhor os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então, Deus, Ele é tudo para o seu povo. Ele é salvação, Ele é a fortaleza no tempo da angústia, ajuda e libertação em todas as lutas e sofrimentos na vida do justo. Mas os ímpios serão exterminados pelo Senhor, tanto eles como a sua descendência. Então, meus amados, que coisa maravilhosa. Finalizando aqui este Salmo 37. Esse Salmo 37, ele ilustra uma lei espiritual ensinada em toda a Bíblia. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Há nesses versos aqui vários contrastes que nós vimos entre a semeadura do justo e do ímpio, daquele que confia em Deus e daqueles que confiam em si mesmo, daquele que pratica o bem e daqueles que praticam o mal. Deus governa o mundo e a história, e Ele julga a todos com justiça e com equidade. Mas aquele que teme ao Senhor, a recomendação bíblica é: continuem fazendo o bem, continuem seguindo o caminho, continuem praticando a justiça. Então, amados, que Deus nos ajude, como Ele promete aqui neste salmo, em todas as nossas lutas. E com certeza, nós temos, creio que você, nós temos essa convicção que teremos um futuro eterno, podemos assim dizer, né? Cheio de bênçãos na presença do Senhor. Por isso que nós finalizamos dizendo o seguinte, como nós vimos o título deste salmo, né? A felicidade temporária do ímpio. Mas o justo não, o justo já passa a desfrutar desta felicidade aqui e permanecerá eternamente. Pois na presença do Senhor há plenitude de alegria. Que Deus, amados, como igreja, nos fortaleça e nos revigore dia após dia a tomarmos estas lições para as nossas vidas, como ficou escrito aqui pelo servo Davi, um homem que viveu lutas, perseguições, né? E tantas outras coisas, mas ele nos mostra que o Senhor, Ele é digno de toda a nossa confiança.
ele nos mostra que Deus está vendo a luta dos justos e continua protegendo-nos e continua derramando bênçãos especiais na vida do seu povo. E com certeza, Davi conclui esse salmo, que o justo não será condenado por Deus, mas os ímpios serão exterminados, tanto eles como a sua descendência. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém.